Elas na Pan. Empreendedorismo, comportamento, a mulher contemporânea e seus desafios. Está no ar. Elas na Pan. Oferecimento Magras, referência mundial em emagrecimento saudável e estética de qualidade. Rua Joaquim André, 772, Bairro Paulista. WhatsApp 19 99855 3031. Elas na Pan. 9h02. Olá, bom dia. Terça-feira, 25 de julho. Julho já tá acabando, gente. Tá começando o Elas na Pan. Eu sou o Cris Sanches e você fica comigo até às 10 da manhã aqui na sua Jovem Pan News Piracicaba. Que bom poder estar com você todas as terças-feiras a partir das 9 da manhã aqui na sua 99.5 FM. E, como sempre, antes de começar o bate-papo mais aguardado da semana, eu vou deixar alguns recadinhos aqui. Para ouvir a Jovem Pan News, você pode baixar o aplicativo Jovem Pan News Piracicaba, que você encontra na Play Store e na Apple Store. Aliás, a Jovem Pan News está bombando, né, nos acessos a aplicativos. A gente está muito feliz com isso. Lembrando que essa aqui, gente, é a única emissora com notícias 24 horas de toda a região, a audiência mais qualificada do rádio. E se você quer falar com a gente, tem o WhatsApp da Jovem Pan News Piracicaba. Anota aí, 97148-2932. Vou repetir, hein? 97148-2932. Manda pra mim um oi aqui, gente. Manda sugestão de pauta, manda reclamação, faz alguma coisa. A gente tá aqui pra ouvir você. O meu perfil no Instagram também, você pode acessar Papo com Cris para me conhecer minhas postagens por lá, você vai ficar sabendo do meu dia a dia. E, logicamente, você vai falar com a gente pelo perfil da Jovem Pan News Piracicaba no Instagram, que é o @Jovem Pan News Piracicaba. Manda um oi pra gente lá também. E, por fim, se você perdeu olha, esse é o 37º Elas na Pan. Viu, Karina Pizenato, que tá aqui do meu lado na bancada? Bom dia. Oi, tia Salete. Oi, Cris, tudo bem? Primeiro pra tia Salete, tá ouvindo a gente, né? Beijo, mamis. Então, esse é o 37º Elas na Pan. E se você perdeu um deles, vai lá no YouTube, digita lá, Papo com Cris, você vai ver todos os arquivos de todos os programas lá. Você vai saber de tudo que a gente falou aqui ao longo de todos esses meses. Já a gente está fazendo um ano e nós vamos celebrar a altura, né, Karina? Festão. Amanhã, 26 de julho, é o Dia dos Avós. Sim. Eu sou do tempo em que a gente homenageava a vovó no Dia das Mães e o vovô no Dia dos Pais. Lembra disso? A escola dos meus filhos ainda faz presente para os avós. Bonitinhos. Mas eu apoio, viu? Eu apoio e acho bem justo que exista uma data especial para homenagear quem tem um papel assim tão importante na vida familiar, que são os avós, né? Aliás, a data ela tá atrelada ao Dia de Santana e São Joaquim, que são os pais da Virgem Maria, são os avós de Jesus, né? Então, tem um cunho religioso aí, católico cristão. Os meus avós paternos, Karina, a Anitta e o Ricardo, que já estão lá do lado de Deus, eles partiram quando eu ainda era bem criança. Mas eu tenho muito claro na memória o quanto eles me fizeram feliz, o quanto eles cuidaram de mim, né? Eu era a neta mais velha deles, eu era a Tata. E o meu avô materno, Antônio, esse eu não tive chance de conhecer. Ele morreu ainda muito jovem, ele tinha só 33 anos, então esse eu não conheci. Mas a minha avó materna, a Laide, eu tive o privilégio de conviver com ela até 2019, quando ela nos deixou aos 92 anos de idade, lúcida. Ela era uma grande contadora de causos, acho que até né, o meu jornalismo veio um pouco disso, né? Foi uma confeiteira fantástica, não herdei nada disso dela, nada, não sei fazer nem bolo. Ela gostava de cantar e declamar poesias, então ela era uma italianinha muito da artista. E então eu tenho memória muito afetiva dessa vida que eu vivi com eles, né? Não existem estatísticas oficiais sobre o número de avós no mundo, mas a revista britânica The Economist publicou um artigo em janeiro passado em que apresenta o resultado de uma pesquisa que indica o número de avós, que o número de avós era de cerca de 500 mil em 1960 e passou para 1,5 bilhão atualmente, triplicando
em 1,5 milhão, atualmente eu estou triplicando em 60 anos. A proporção de avós para crianças menores de 15 anos saltou de 0,46 em 1960 para 0,80 nesse mesmo período. Então, tem mais avós aí circulando. Os estudos indicam que o apoio dos avós aumenta o bem-estar das famílias. As mães trabalhadoras que contam com esse apoio, né, dos avós, especialmente da avó, conseguem ganhos salariais mais elevados. Olha só, tem estudos sobre isso. Os cuidados propiciados pelas avós também fazem bem para os netos. Em geral, a presença de uma avó reduz a mortalidade infantil e melhora o desempenho escolar das crianças. Olha que bacana. Ou seja, na média, a convivência intergeracional é bem benéfica para toda a família e também para os pais. Bom, vocês já perceberam qual vai ser o tema da nossa pauta de hoje, né? Então, já eu conto, além de contar que a Karina está aqui do meu lado, já eu conto para vocês quem está comigo aqui no estúdio para essa conversa. Fica comigo, eu sou Cris Sanches e está começando o Elas na Pan. Elas na Pan. Tendo em vista que a Jovem Pan News agora transmite, né, para nossa felicidade, o Morning Show a partir das 10 da manhã, eu vou correr com essa pauta aqui e sem delongas, né, eu já quero contar para vocês quem está comigo aqui no estúdio, para a gente aproveitar ao máximo os minutos que a gente tem aqui de bate-papo. Eu trouxe hoje eu sempre trago amiga, né, gente? Você fala, nossa, como essa Cristiane tem amiga, né? Eu tenho, sim, graças a Deus, o meu maior patrimônio são os meus amigos. Então, eu trouxe hoje aqui a corretora de imóveis, Samira Coimbra, a vovó da Flórida. Lua, bom dia, Samira. Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui com o maior privilégio de poder estar aqui com a Cris, a minha amiga, e de ser avó, né? Isso é um privilégio. Vamos falar muito sobre esse vovozado, né? A Meg que fala, né, Nana? Agora, quem tá aqui, ó, Mariana Dedini, a querida Nana, neta da dona Esther, neta da dona Norma, os vovôs também, depois ela vai contar mais sobre esses vovôs e vovós, e é psicóloga. Bom dia, Nana. Bom dia, Cris. Obrigada. Bom dia, meninas. Bom dia quem está assistindo a gente. Um prazer imenso estar aqui. A Nana participou do primeiro Elas na Pan, lembra, Karina? Ela foi a primeira, ela foi uma das primeiras, estava no primeiro grupo de convidadas. Olha que legal. Essa não, Karina. Gente, eu tive Covid 2 vezes, eu não lembro que eu almocei ontem. lá, Karina, por favor. Eu fiquei debilitada também. Eu com a Covid. Bastante. Eu também. De memória não tenho mais. O bichinho comeu minha Mas casa nem pra do coisa cérebro. ruim. Que não, bom. tá ótimo. Até pra coisa ruim não tem. Meninas, sejam muito bem-vindas. Eu fico muito feliz de receber vocês aqui hoje. E eu trouxe duas personalidades muito interessantes. A Samira é aquela vovó moderna. Pensa naquela vovó que você tem, né? Que você vê nos filmes. Não é a Samira. A Samira é uma vovó moderna. Samira, você ficou vovó com quantos anos? Eu fiquei vovó com 55 anos. Hoje, isso é muito jovem. Eu sou jovem. Isso é muito jovem. Eu sou jovem, mas eu sou... foi assim... A coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. Eu não imaginava que o sentimento seria desse jeito. Lindo, vai desligar meu celular. Eu não imaginei que seria um sentimento tão nobre, tão lindo, tão gostoso, tão intenso, né? Porque ser avó é demais. Todo mundo fala isso, né? É muito intenso, Cris. É diferente da gente ter um filho, né? Muito diferente. As prioridades hoje não são mais meus filhos, são as meninas, né? Peraí, aqui. Gente, tocou o celular dessa menina, que é corretora de imóveis, e não para. E o sentimento é lindo. É maravilhoso e penso nas meninas o tempo todo, admiro, elas são as netas mais lindas, não tem criança mais linda, olha que absurdo, mas são. É verdade. É verdade, a gente são tem lindas. Que achar mesmo, é isso mesmo. Exatamente, e a gente tenta participar de alguma forma da vida delas o tempo todo, né? De estar presente para que elas tenham uma memória da avó, como meus filhos tiveram do meu pai e da minha mãe, que foi muito presente na vida deles, né? Então, isso para mim é muito importante. Tá junto, né? Nana. Fala. Bom dia. Bom dia. Bom dia de novo, Nana. A Nana, ela veio falar aqui na qualidade de neta. Neta. E ela, quando a gente estava combinando essa entrevista, ela falou, Cris, eu vou falar, só que eu não tenho, meus avós não tem nada desses avós.
eles eram extemporâneos, né? Eles eram à frente do... Eles eram o que hoje as avós são, eu imagino, né? Ou talvez ainda nem ainda alcançamos esse estágio, né? Conta um pouco dessa convivência com os seus avós. Quem eram os seus avós e como era a personalidade deles? Por parte de mãe, era o Baldão e a Dona Esther. Por parte de pai, era seu Armando e a Dona Norma. Para quem não sabe, Dona Norma foi importada dos Estados Unidos. Então, em 1950, vem uma jovem, loira, linda, maravilhosa dos Estados Unidos, num país que até então se achava populado por índios. A preocupação era essa. E eu acho que esse fato, Cris, fez com que ela criasse dentro dela assim, uma autenticidade enorme. Do tipo assim, larguei minha família para vir constituir uma outra aqui, num país estrangeiro. Minha mãe me disse, olha, você está se casando, está saindo de casa, não é brincadeira, não pense em voltar, então eu só tenho essa saída. Então ela veio para criar uma marca, mas eu acho que sem saber que ela estava criando uma. Por parte de pai. Por parte de mãe, então assim, ambos, acho que foi um casamento, uma confluência ali de estilos de vida, era uma família muito boêmia, de ambos os lados. Então, essa afetividade que você disse... Eu sinto, que eu tenho, que... Eu não senti tanto isso, esse amor, esse, ai, te amo, ai, neta, ai, vem, deita no colo da vovó, ai, deita no colo da nona, tal, não sei o quê, não. Era uma coisa muito mais assim de... Eu vou, eu faço, é pelas minhas ações que eu quero deixar o meu legado. Pelo exemplo. Entendi. Tem a ver, eu vou interromper de vez em quando, mas assim, é curiosidade. Tem a ver, você falou sua avó era norte-americana, né? Tem a ver com a cultura? Você acha que se uma nona, você chamava ela de nona, né? Sim, porque era parte italiana da família. Mas eu queria tanto que minhas netinhas me chamassem de nona, que eu acho o máximo. Calma, Samira, calma, você chegar lá. Eu acho. Espera você ficar velha. Mas eu queria muito. Mas você acha que tem a ver com a cultura? A gente tem essa coisa, né, de que os europeus, os norte-americanos, eles são mais frios. Eu acho que não era bem o caso da Dona Norma, né? Ela era mais brasileira do que muito brasileira que eu conheço. A personalidade dela. Era da personalidade, ela tinha orgulho de ser brasileira, de ter se tornado, porque ela depois se naturalizou brasileira, né? E adotou esse país como parte da identidade dela. Então, o que eu trago dela, meus irmãos, a gente traz dela são as tradições. O Natal, isso sim, muito dela, da cultura dela. Páscoa. A Páscoa a gente também tinha muita influência do meu avô, da italianidade. Mas essas datas comemorativas sempre muito fortes. E a gente traz essa celebração até hoje na nossa família. Samira, e como é que é o seu cotidiano com as netas? O que uma avó moderna? Você trabalha, você é corretora? Eu trabalho, eu saio bem de manhã, né? Cedinho, já saio, mas assim, como é que tá as meninas? Eu já ligo pra minha nora, né? Tá tudo bem? Como é que tá a Florzinha? Como é que tá a Lua? Porque a Flora chama ela de Florzinha. Tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Tô aqui, passo lá 2, 3 vezes por semana. No sábado, normalmente, é meu dia de estar com eles, né? Então, eu sou bastante presente e elas são a minha vida, né? Então, realmente precisa estar junto. Você vê com frequência? Você sempre, tá sempre. A vida toda. Né? Tem um ditado que diz assim, filho de... Você tem um casal, né? Você tem eu tenho o Lucas e a Isadora. E as 2 netas minhas são filhos do Lucas. São filhas do Lucas. Mas, apesar de ter toda essa diferença de como educar, de como agir entre eu, minha nora, a família dela, né? Eu respeito demais as decisões dela, demais. E concordo. Sempre com as atitudes que ela toma, sempre eu concordo, porque as minhas netas estão saudáveis, as minhas netas estão felizes, as minhas netas estão bem cuidadas, meu filho está feliz, está tudo certo. É isso, essa é a sua medida, porque tem muita gente que às vezes tem que calar e ficar, né, e se corrói disso, né? Não, eu não me corroo, né? Não. O silêncio amoroso que eu faço
Silêncio amoroso, muito legal. É um silêncio amoroso que faz parte. E é justo, cada um cria a sua família. Hoje, eu tenho mais uma filha eu trouxe para dentro de casa, né? Não tenho diferença nenhuma com a minha nora, justamente porque admiro, né? A diferença entre Flora e Lua é muito pouco tempo, é 1 ano e meio. E é uma batalha, né? A gente que é mãe, a gente que foi mãe de criança pequena, ter 2 bem pequenininhas, eu sei do dia a dia dela como que é. Então, eu admiro minha nora e hoje eu tenho uma família com netas, né? Eu não tenho felicidade maior. Vai começar a chorar já de novo. Pronto! É só falar das netas que começam os olhinhos cheios d'água. É isso mesmo, emociona, Emociona, porque minhas prioridades hoje são as meninas. O Lucas fala, mãe, você nem liga pra mim, mas não, eu ligo pras meninas, não ligo mesmo. Brincadeira, né? A gente sente como avó uma desobrigação, quer dizer, que nem você colocou aqui agora, né? A educação das minhas netas é obra e responsabilidade dos dois. Do meu filho e da minha nora. Né? O que uma avó, na sua visão, o que você pode contribuir, né, com a formação ou com a memória delas, que elas virão a ter da vossa mira? O que você acha que, né, qual é a sua diretriz na convivência com as suas netas? Na verdade, essa desobrigação existe com as avós, porque são eles que estão escolhendo todo o futuro ali das meninas. Então, essa desobrigação, sim, existe. Mas não, a preocupação não acaba. Porque, na verdade, a gente... Nunca, porque a gente... se fosse eu como mãe, eu faria de uma outra forma. Se fosse eu como avó, tomaria outro rumo. Mas a gente está sempre na retaguarda, Cris. Sempre, a vida toda. Tanto a Florinha, quando nasceu, na verdade, ela ficou 15 dias na UTI, porque ela passou do tempo de nascer, né? Que a minha nora queria o parto normal e não conseguiu. E ela ficou 15 dias na UTI e quase veio a óbito nesse tempo aí. Nossa, já foi uma chegada conturbada. Pronto. Né? Então, eu acho que isso a gente tem que poupar o tempo todo, né? A Vanessa... muito firme, muito forte. Um beijo pra você, viu? Você é minha nora querida, você pode ter certeza, viu? Mas é um privilégio ter uma sogra como você também. Muito obrigada, muito obrigada. É isso Vanessa, mesmo. Um beijo pra você. Realmente você é uma mulher de sorte por ter uma sogra, uma vovó para suas filhas como a Samira. Que delícia. Né? É legal, bacana. Então eu acho assim, ela foi firme, né? Mesmo tá ali com os pontos, porque ela fez a cesárea. Ela ficou firme na UTI esses 15 dias com a Flora, né? Eu admiro ela por isso e por um monte de outras coisas. Tá lá com o meu filho e foi a família que o meu filho formou e trouxe para mim. Então hoje eu tenho marido, eu tenho filho, eu tenho neto e tenho nora. Me materializou os valores e aquilo que você passou para ele. Com certeza. Né? Nana, eu quero falar com a Nana psicóloga agora. Que eu vou, né? A Nana tá aqui como neta e como psicóloga competente que é, né? Queria saber de você o seguinte: essa figura dos avós, né? Ela, sob o ponto da psicologia, vamos pensar na psicologia, né? Na ciência que você estudou e estuda. Essa figura dos avós, ela pode ajudar na construção de um ser humano mais feliz e equilibrado? Ou qual é a importância disso na formação desse ser humano, né? Na sua avaliação? Eu acho que, a princípio, sim, né? Porque eles são a referência daquilo que a gente chama de uma maior experiência de vida, né? Conhecimento de vida mais acumulado. Esse tipo de sabedoria é um tipo de sabedoria importantíssimo de ser passado. Só que a gente também, eu vejo também que a avó, o avô hoje em dia, ele também está comprometido com essa extensão aí da vitalidade. A gente vê esses avós querendo também curtir suas vidas. Então, sim, não há dúvida de que ele contribui realmente para essa criança, esse jovem, no sentido de amor, de carinho, de preenchimento. Mas muitos avós também querem fazer das suas vidas, assim, tomar o rumo de suas vidas e viver
elas não necessariamente em função dos netos. E aí há um certo conflito entre gerações. Estamos falando de 3 aqui, né? Do avô, do filho e do neto. Então, o avô e o filho, às vezes, entram em conflito do tipo assim... Mãe, dá para você hoje ficar com a netinha, tal, não sei o quê? Não. Hoje eu vou sair com as amigas, ou vou jantar com o seu pai, etc e tal. Então, eu percebo, assim, esses 2 movimentos acontecendo ao mesmo tempo. E realmente, né, você tem como filho, você tem que respeitar. Às vezes você precisa daquela ajuda, mas os avós têm a vida deles mesmos, eles têm o trabalho, eles têm a vida social, e acabou essa história, né, tá acabando essa história de não tenho nada para fazer, ou tá lá à disposição 24 horas. E como você né? disse, né? A população envelhecendo, né? A tendência dos avós, ela é aumentar e não diminuir. Eu acho que é uma grande aposta, uma grande revigoração para esses avós terem esses netos. Porque é um projeto de vida que se duplica. Além dos filhos, vem os netos. Mas esses avós não necessariamente querem assumir a educação completa desses netos. E isso tem que ser respeitado, tem que ser negociado. É isso. Vamos pro break. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu tô falando com a Nana Dedini, com a Samira Coimbra, sobre o Dia dos Avós, que é amanhã, e sobre o desafio de ser avó, de ser avô. A gente volta já. Elas na Pan. 9h28. A psicóloga Crisoline está chegando com a sua dica no quadro Cuca Legal. Cuca Legal. Olá, Cris. Olá, ouvintes da Jovem Pan News. Hoje o nosso bate-papo será sobre os avós. Avós e a sua relação com os seus netos. Quando você lembra do seu avô, da sua avó, me conta, o que você sente? É uma saudade gostosa? É uma nostalgia boa? É um sentimento de carinho? É uma memória olfativa daquele bolo que ela fazia? Ou, em muitos casos, pode ocorrer também de não ser uma memória boa, de não ser uma memória tão gostosa, às vezes, alguns avós são muito duros, são mais rígidos, são mais exigentes. E tá tudo bem, porque cada um foi criado de um jeito e aprendeu de um jeito. E essa pessoa vai passar tanto para o filho quanto para o neto o que ela acha que está correto. O que ela acha que para ela, se para ela deu certo, vai dar certo para o filho e vai dar certo para o neto. E muitas vezes não é bem assim. Muitas vezes os avós têm que entender que os filhos cresceram, hoje temos uma nova realidade com novos desafios, estarem abertos para entender o momento atual, entender um pouco de como está sendo a criação de hoje em dia e não querer impor a criação dos netos para seus filhos, impor o que é certo, o que é errado, a melhor forma, porque os avós, a grande responsabilidade deles na vida dos seus netos é transmitir amor, carinho, confiança, estabelecer um elo de afetividade. O papel dos pais é a criação, o colocar limites, o ensinar muitas coisas, falar o que é certo, falar o que é errado. Então, finalizando o nosso papo de hoje, vejo que é fundamental a participação dos avós na criação de seus netos, mas sempre com muito diálogo e muito respeito com o que o seu filho ou sua filha acha correto fazer em relação à criação de seu neto. Com diálogo e respeito, dá tudo certo. Aqui é Cristiane Zulini, sou psicóloga, o meu Instagram é @CristianeZuliniPsicóloga e aguardo vocês na próxima semana.
9h31. Essa foi a Crisoline, nossa colunista aqui semanal no Elas na Pan, com o seu quadro Cuca Legal, sempre trazendo um comentário aí oportuno e alusivo à nossa pauta. Hoje a gente está recebendo aqui no estúdio a Samira Coimbra, a Mariana Dedini. A gente está batendo um papo sobre vovozado. Amanhã é dia dos avós. A Nana, que é uma neta de avós totalmente fora da caixa, ela vai falar já sobre isso. E Samira, que é uma vovó, a vovó da Flora e da Lua, que está aqui toda babona falando, né, da experiência de ser avó, uma avó jovem. Você anda de moto mesmo, Samira? Claro, a vida toda, sempre. Muito. Tá sempre pegando estrada? Sempre gostei. Jaquetão de couro. Tudo, botinha. Cachecol, cor-de-rosa, né? Coloca um capacete de oncinha e tá tudo certo. Você falou né? de cor-de-rosa, você já foi assistir a tal da Barbie? Não quero. Não vou, não quero. Chega, não vamos nem comentar, né? Porque não dá. Que overdose, Overdose. Né, a Isadora falou que é um surto coletivo de gente maluca, né? Mas não é. Vai fazer o quê? Todo mundo de cor-de-rosa? Assistir o filme da Barbie? Não. Então, você sabe que falaram que o filme ele tem uma pegada feminista, assim, de não se submeter. Eu vou ter que assistir para ver qual vai ter. Mamãe precisa tomar muito cuidado, né, para poder. Exatamente. Mas eu tô mais inclinada a assistir Oppenheimer. Pois Oppenheimer, por favor, né? Que é mais histórico, com mais certeza. Interessante. E foi muito esperado, né? Bem legal. Mas voltando à nossa conversa sobre vovós, né, e vovôs, eu queria perguntar para a Nana o seguinte. Nana, você que é psicóloga, já teve uma experiência grande em consultório, né, como terapeuta. Eu imagino que você tenha recebido, né, com muita frequência, pessoas, né, dispostas a tratar alguns traumas ou algumas coisas, né, de relacionamentos, vamos chamar assim, de doentes ou comprometidos ou com problemas relacionados aos pais, né? Agora, em relação aos avós e avós, é comum também receber no consultório pessoas que precisam curar feridas na alma, no coração, nas relações que têm com os avós? Se eu falar para você comum na minha experiência, eu diria que não. Mas houveram casos, sim, em que havia uma presença muito complicada, principalmente da presença materna. Que é o que a gente chama geralmente de patologias narcísicas, né? Aquelas pessoas que pensam muito mais em si do que pensam no outro. E isso acaba sendo uma coisa que é passada de mãe para filho, filha, de filha para neto. E muitas vezes é preciso realmente tratar o não doente, porque o narcisista, no caso a avó ou o avô nessa situação, ele é uma pessoa de muito difícil trato. Então, a gente trata geralmente o não acometido do que o acometido. A pessoa com esse perfil. Sim, mas existe. Essa coisa do narcisismo nas relações familiares, ela tem aparecido com muita frequência. Não sei se é uma... Eu não sei se a gente pode chamar como... É certo dizer que é uma patologia? Não é uma patologia, né? Pro pessoal que está ouvindo a gente, vamos dizer, bem de forma grosseira, a gente pode dizer que patologia é o mesmo que doença, né? Para facilitar o entendimento. Então, se a gente... O narcisismo nada mais é do que enxergar o outro como um prolongamento da gente. Então, eu tenho um filho, eu tenho um neto, eu quero que ele seja igualzinho o que eu sou. Ele é como se fosse meu 11º dedo. Não aceito que ele seja diferente, que ele pense diferente, que ele tenha vida própria. Ele deve servir a mim. Então, essa é a experiência que eu tive com avós, mulheres, no caso, que tinham esse perfil narcisista. E que tipo de impacto isso pode causar, né, na vítima do narcisismo, no caso um neto? Você já matou a charada. A pessoa acaba virando vítima. E ela se torna vítima de outras pessoas com um jeito muito parecido de ser. Então, elas acabam se somando ou se relacionando com pessoas com perfil parecido. Dominadoras. É uma boa palavra também para chamar o narcisista de dominador. É um dominador. É aquele que é tudo para mim e nada para você. E tenho a impressão também que é um chantagista emocional. Com certeza.
É uma pessoa de muito difícil trato, lido. Entendi, legal. E deve ser, dentro dos consultórios, você entender, você avaliar que aquela pessoa está sendo vítima de uma avó narcisista, de um avô narcisista. Acho que depende muito do relato dessa pessoa, né? E da desconstrução. Desculpa, Cris. Não, imagina. Você consegue chegar a uma conclusão de que esse neto tem um avô, uma avó narcisista pelo relato dele, é isso? Sim, com certeza, pela fala, principalmente pelas ações, né? Então, geralmente, tem mães avós que têm muitos ciúmes da filha ou do filho, então o neto acaba ficando relegado ou sendo tratado de forma indiferente. Então, ele, muitas vezes, fica sem função naquela família. Então, é importante achar qual é o meu papel nessa família, sendo que, de repente, minha avó, ela chega a me destratar porque ela escolhe de forma egoísta a minha mãe ou o meu pai. Gente, eu vejo uma coisa também, eu penso que o comportamento das pessoas, a nossa sociedade com a mudança tecnológica, digital, muito rápida, a gente tem passado por uma mudança muito rápida e muito profunda, né? Tecnológica que impacta naquilo, no nosso comportamento. E eu vejo, assim, uma mudança muito forte em decorrência disso tudo, de conceitos, de paradigmas, coisas que para minha geração, tradições, coisas que para minha geração era comum dizer, e da minha mãe também. E eu vejo que para minha filha, por exemplo, soa às vezes escandaloso certa forma de pensar, porque é uma geração que pensa diferente. Eu penso que deve haver muito conflito hoje entre netos e avós, com pais sem dúvida nenhuma. Com os avós, talvez uma dose até um pouco maior, e eu penso também que os netos deveriam ter um pouco de paciência com essa, né? Falta um pouco isso também, porque a gente não consegue ter essa velocidade de acompanhar tanta mudança, não é? Há uma inversão, né, Cris? Quem acaba ensinando quem é o neto, o avô, nesse campo tecnológico. Mas em campo de vivência, experiência de vida mesmo, quem tem são os avós. E isso ninguém tira deles. Só que, infelizmente, os valores estão sendo meio que deturpados. Na verdade, a gente nem quer acompanhar tanta tecnologia assim como a avó, né? Na verdade, a gente está agora numa fase totalmente diferente, a gente nem precisa de tudo isso. Eles precisam ter paciência, sim, para poder estar colocando a gente dentro do contexto de hoje em dia em relação a tudo isso. Eu não me refiro tanto a aprender a lidar com essa parafernália tecnológica, mas é mais mesmo sobre conceitos. Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara, sabe? Por exemplo, tem gente que acha absurdo essa linguagem de gênero aí, que estão querendo colocar o todos, todas e todos. Eu também acho. Né? Acham isso absurdo. Nossa geração tem tendência a achar, eu acho que para a língua portuguesa é feio, mas a geração da minha filha acha que isso tem que acontecer. Pois é. Porque é um sinal de... Então, assim, e aí a avó fala, a mãe fala, e essa geração, né, dos 20 e poucos anos... Eles vão para cima, tipo, não, você tá sendo preconceituosa, você tá sendo, né? E eu acho que a gente precisa tentar se ajustar a esse novo mundo, mas é preciso também que os netos entendam um pouco, sejam um pouco mais maleáveis e condescendentes com a nossa forma de pensar, que se torna cada dia mais anacrônica. Vocês concordam com isso? Vocês sentem isso? Absolutamente. Exatamente, Cris, mas assim, é difícil pra gente, porque daí é que entra de novo o nosso silêncio amoroso de ficar quieto e não falar o que a gente pensa, isso. Porque é um absurdo para a língua portuguesa, como você falou, e pra gente administrar tudo isso, tá falando dessa forma, entendeu? Não dá. Então a gente fica quietinha e não abre a boca. E espera as transformações acontecerem. Não, no consultório são duas grandes palavras que resumiriam essa espécie de amor. Seria a questão da imposição do limite, de forma amorosa, e a questão do entender as diferenças geracionais. O que a sua mãe foi, não é o que você foi e não é o que sua filha é. Vai ser. Estamos sempre falando de mulheres. Aí, telespectador, perdoe, porque a minha referência de vô era um pouco mais pequena, porque eu perdi eles muito jovens. Então eu falo vó, mas entendam-se, vovôs, sintam-se incluídos, por favor.
Mas eu sinto realmente que precisa ter esse alinhamento, né? Eu acho que os mais velhos têm que entender que o mundo se transforma e eles não vão morrer no mesmo mundo que eles nasceram. A gente tem que ter essa compreensão. E os mais jovens têm que ter a percepção de que a gente às vezes não consegue acompanhar com velocidade. A paciência. Eles têm que ter um pouco, isso. Eles têm que ter um pouco mais de paciência com a gente na hora da gente formular ideias ou emitir opiniões. E absorver tudo isso, né, Exatamente, Cris? Com certeza. Exatamente. Samira, você estava falando aqui nos bastidores, né, do seu ex-marido, né, do que é o avô das suas netas, como a chegada das meninas transformou a relação familiar, Um beijo, viu, César, para você, que surpreendeu todos nós, que com a chegada das meninas, ele ficou tão próximo, né? Não que ele estivesse tão distante, mas ele ficou bastante próximo das meninas, do Lucas, até mesmo da minha filha, né? Eu acho que despertou nele um sentimento bacana que fez bem para todo mundo, para nossa família. E esses avós, os avós, né, como você disse, Nana, eu não tive muito contato também com os meus, que eu perdi eles muito cedinho, tive só contato com a minha avó paterna, a avó Júlia, que morou com a gente, mas ela morreu quando eu era pequena ainda, e eu tive esse contato com eles. Mas eu quero deixar claro que o avô dos meus filhos, o meu pai, foi muito presente para eles. E eles têm uma identificação, um parâmetro aí onde todo o legado que ele deixou, todo o exemplo, então ele é mencionado, ele é lembrado e ele é falado o tempo todo na voz dos meus filhos. E eu quero deixar isso para as minhas netas, né? Porque eu falo que neto é a sobremesa da vida. Que delícia, é a sobremesa da vida, você pode ter certeza. Gostei dessa definição, né? É a sobremesa da vida, gostei. Ó, o Ari tá aqui, ó, ele deu uma substituída no Bruno, o Ari não é avô ainda não, né, Ari? Ainda não, Ari ainda não tá no vovozado. Ari, vamos lá de professor Ricardo Souza, o nosso especialista em educação financeira. Ele tem dicas aqui para Elas na Pan no quadro Cuidando do Bolso. Elas na Pan. Cuidando do Bolso, com Ricardo Souza. Olá, meu amigo e minha amiga ouvinte da Jovem Pan News. Nós no Brasil vemos um bombardeio de opções de crédito. Em todo momento alguém está oferecendo um cartão de crédito, um empréstimo, um crédito, e isso tende a ser perigoso quando não está aliado com uma educação financeira. Mas há um público em especial que é mirado pelas instituições financeiras, que são os idosos, aposentados ou pessoas que têm o seu rendimento de uma forma fixa. E eu estou aqui pelo menos para poder dar uma orientação em especial para essa fase da vida. Eu sempre falo e falei alguns dias atrás aqui na rádio que considero essa como uma das melhores fases da vida. Só que é necessário algumas cautelas e cuidados para que as finanças ou o orçamento possa refletir. Tome muito cuidado, meu caro amigo e minha cara amiga, ao incorrer em um crédito. Mesmo que ele seja com taxas menores, ele vai comprometer uma parte do seu orçamento. Estude também como têm sido os seus gastos. Tome cuidado com alguns gastos que são prioritários, para que eles realmente possam ter uma atenção maior em detrimento a outros gastos. Vou dar um exemplo. Plano de saúde, questões relacionadas a cuidados e saúdes devem ser prioritários. Mas além de tomar um cuidado com essas ofertas excessivas de crédito, além de tomar um cuidado para que os gastos prioritários possam realmente ser prioritários, há um terceiro e mais delicado tema a ser tratado. Muitos familiares buscam nos mais idosos, nos aposentados, uma forma de poder ter recurso, porque há uma opção de empréstimo para aposentado, pensionistas e etc. E o meu terceiro ponto de cuidado é cuidado com os pedidos de empréstimos
olha, usa o seu nome para fazer aquele empréstimo, usa o seu nome para fazer determinadas coisas. Isso pode acarretar em complicações. Eu sei que falar não é algo complicado, é algo difícil para nós em muitos momentos. Em especial quando vem de pessoas próximas o pedido em específico. Mas tenha um cuidado com a sua vida financeira. Muitas vezes, falar um não quer dizer que você não vai gostar da pessoa ou que está deixando de gostar. Às vezes é um auxílio. Ao longo da vida, num processo de educação, a gente fala não em muitos momentos. Então tome muito cuidado com esses pedidos de emprestar o nome, como nós usamos, né, comumente falado. Mas essas 3 questões, tanto do crédito ofertado, tanto da questão de ter um orçamento, tomar cuidado com gastos prioritários e muito cuidado em emprestar o nome. Fazendo esses cuidados, a sua vida financeira vai ser mais leve e você vai conseguir aproveitar um pouquinho mais essa que é a melhor fase da vida. Meu nome é Ricardo de Souza, professor e escritor em Finanças e Educação Financeira, aqui na Rádio Jovem Pan News. Elas na Pan. 9h51, voltando aqui com Elas na Pan, hoje falando sobre vovós e vovôs. Amanhã é o dia da avó, dia dos avós, dia da vovó, como você quiser. Já parou para pensar como é que você vai homenagear sua vovó, seu vovô? E você, vovó e vovô, se você não recebeu uma lembrança desse dia, não tem problema. A vida tá corrida mesmo, mas isso não quer dizer que seus netos não te amem, viu? Então, segura a onda aí, sem carência, vamos tocar pra frente, que a vida tá corrida. E é na primeira oportunidade, vamos abraçar, vamos beijar a vovó, o vovô, os netos e ficar tudo bem, Nana Dedini, você estava falando aqui, você começou, aliás, no primeiro bloco falando da vovó Norma, da vovó Esther, que não eram bem vovós assim, né? Elas eram fora da caixa. Eu queria que você trouxesse alguns causos aqui, porque eu acho que causo é o que não falta para você contar dessas 2 figuras, né? Sobre coisas que você viveu na infância aí, que mostram bem a personalidade dessas 2 mulheres. Do que é possível contar nesse horário, né, galera? Isso. Beleza. Só para você ter uma ideia, minha nona, quando se naturalizou brasileira, o juiz chegou para ela e falou assim, mas dona Norma, entre nós aqui, por que a senhora afinal quer se tornar brasileira? Ela vira para ele e diz assim, com aquele sotaque americano, porque no Brasil tem Brahma. Então ela era chegada numa cerveja. Diz ela que quando eu nasci, contactou o corpo de bombeiro e fez uma passeata por Piracicaba, usando os megafones, não sei o quê, por parte da Dona Esther. Dona Esther gostava de um violão. E ela tinha uma chácara em Artemis, então teve toda uma vida ao lado de Roberto Carlos. Que todo mundo, muita gente acha que é lenda, viu, Nana? Não é lenda. Roberto Carlos, não. Você muitas vezes, né, teve com o Mamãe Roberto. ajudou Roberto Carlos a compor algumas músicas, mas enfim, Dona Esther tinha um grupo de tranca e cacheta, isso com 70, 75 anos de idade. Então, eram 2 horas da manhã, a mulherada ali no carteado, comendo feijoada, e mandando ver, jogando a 1 centavo a rodada, mas fazendo um dinheirinho. Ia com minha nona nas peregrinações médicas, coisa e tal, que ela me fazia passar, assim, ela ria, ela não tinha pudor. Então ela tirava sarro do médico, quando o médico virava as costas, eu falava, nona, por favor, pare, você vai me fazer rir. E ela, terrível, então assim... essas coisas que me fazem vir à cabeça, eu falo assim, gente, como essa mulherada era da pá virada, Cris. Uma experiência de vida assim, hoje eu vejo, mas na época eu falava assim, meu Deus, o que está acontecendo nessa família? Uma coisa muito louca. Porque eram avós diferentes, provavelmente, do que as suas amigas tinham, não era? Totalmente. Imagina. Qual que era a imagem da avó que você tinha? Essa que a gente tem? Assim, né, das suas amigas. O que você via? Vem docinho com a vovozinha, vem que a vovó vem ensinar a bordar, porque tinha muito esse ensinamento do avô, essa passagem do conhecimento do avô para a geração mais nova, né? Vem com a vovozinha, e não sei o que, ou leva a vovozinha até sei lá, uma lojinha de
como é que fala? De Armarinhos. coisa e tal, não. Lá em casa era assim... Vovó fazendo um bolo, elas cozinhavam. Minha nona, ela adorava ir nos imóveis, nos locais que ela morava, ela derrubava a parede. Ela tinha ganho do meu bisavô quadros importantes, bonitos. Então, o que ela fazia? Ela pintava a moldura do quadro para combinar com a cor da parede. Não era corzinha, não era um palha, não era um amarelo, não, era um rosa. Então, tinha o quarto rosa. E as molduras eram rosas. A outra era verde, a outra era azul. Então, assim, ela também gostava de uma onça, de uma zebra, Adorava. Com fúcsia. Então, era assim... Fora da caixinha. Fora da caixinha. Você conviveu mais com a sua avó Norma do que com a sua avó Esther? Foi. Minha avó Esther... Vocês chegaram a morar juntos ou não? Morar no mesmo espaço? No mesmo prédio. Uhum. Meu pai e minha nona eram muito unidos, porque eu acho que eles eram os únicos representantes do que teria vindo dos Estados Unidos, né? Uhum. E meu avô, o pai do meu pai, morreu muito cedo, então os dois sempre muito juntos, né? Então foi e seu pai era filho único também, meu pai né? Exatamente, filho único, então a relação foi bem mais próxima com ela, bem mais próxima. Eu vou contar uma situação, é muito engraçada. Eu não tive convívio com meus avós, mas os filhos, os netos do meu pai, tem muita história para contar. Meu pai era desorientado, porque ele saía de manhãzinha para entregar o pão, porque ele entregava pão pra gente, para todos os filhos. Então a gente acordava às 6 horas da manhã para ir trabalhar, tinha uma caixinha com 1 litro de leite, naquela época vinha com leite em saquinho e uma bengala. E meu pai, nas férias das crianças, todos os netos dormiam na casa dele. Meu pai tinha uma caravana, ele abria o porta-malas da caravana e colocava toda a molecada lá. Você não está entendendo. Não tinha segurança nenhuma. A gente ficava louco, enlouquecido. Meu pai só saía de madrugada com essas crianças, acordava, saía de madrugada com essa criançada. E teve um dia que ele passou numa lombada, perdeu 2 netos na lombada, porque ele abria a porta, o porta-malas da caravana, mas assim... Então, isso tem toda uma memória afetiva na vida dos netos do meu pai. É só... lembrança boa. E todo dia eles falam disso, né? Os meus filhos principalmente falam disso. Isso é muito importante. Eu acho que realmente a construção da memória afetiva... como eu disse, eu perdi meu avô paterno, que foi o único que eu conheci. Eu tinha 5 anos de idade, mas eu me lembro muito. Eu fui na inauguração da Cidade da Criança, do Paraíso da Criança aqui, né? Ele levava a gente... Ele tinha muitos amigos na Exalc, a gente ia muito à Exalc, passeava muito na Exalc, no Aeroclube. Então, ele todo dia passava para pegar a gente para passear. Então, quanta coisa fica guardada, né? Quanto aquilo aquece o coração da gente, quando a gente tem essa possibilidade de conviver, né, com os avós. Eu acho isso muito... muito bacana. Gente, nosso programa está indo para o final. Eu quero chamar a Ana Braga, viu, Bruninho? Vamos chamar a Ana para ela fechar para a gente aqui com chave de ouro. Saindo da Caixa, com a terapeuta Ana Braga. A sua paz vale muito mais do que explicar o porquê para pessoas que não querem entender. Muitas vezes nós ficamos tempos muito longo querendo mostrar, querendo explicar o nosso ponto de vista ao outro. Mas, às vezes, a pessoa não quer ou não consegue entender. E isso nos deixa muito agitado e muito angustiado. Quando você perceber isso, prefira a paz, porque você vai se sentir muito melhor e se desgastar muito menos. Fez sentido para vocês? Peço que vocês me deem sugestão no Instagram, @AnaBragaTerapeuta. Fico por aqui, beijinho, até mais. 9h59, o Elas na Pan vai ficando por aqui. Vou deixar aqui uma frase da querida Elza Soares: não tenho medo de nada, temos que ensinar o medo a ter medo de nós. E a gente vai ficar por aqui. Eu agradeço a presença da Nana Dedini, da Samira Coimbra, nesse programa especial que a gente falou dos avós. Um beijo pro pessoal da Clínica Magras. Tá tendo promoção lá, hein, gente? Aparece lá na Magras. E eu fico por aqui. Bruno Alves na técnica. Daqui a pouquinho tem Marcelo Sá e Leandro Bolles
no Jornal de Esportes. Uma ótima semana a todos. Beijo, Piracicaba e região metropolitana. Você ouviu Elas na Pan. O oferecimento Magras, referência mundial em emagrecimento saudável e estética de qualidade. Rua Joaquim André, 772, Bairro Paulista. WhatsApp 19 99855 3031.